Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã para participarmos do nosso momento sublime. Sejam bem-vindos, vamos aproveitar ao máximo esses minutos que o Senhor vai nos dar o privilégio de estarmos juntos e podermos compartilhar de algo tão importante, tão especial por ser e por vir da Palavra de Deus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre um assunto que já tratei aqui algumas vezes, que é sobre a questão da morte, da experiência da vida eterna e da realidade da morte, né? Tratar-se de algo inevitável para todos nós e por isso mesmo nós precisarmos tratar dele constantemente, porque esta vida é a oportunidade que Deus nos dá para tratarmos desse assunto, porque estamos pensando de uma eternidade, no céu ou no inferno, salvação ou perdição eterna. O Senhor Jesus estava conversando com uma das irmãs de Lázaro e falou a respeito da ressurreição dos mortos e disse para ela o seguinte versículo: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Então esse versículo ele é interessante, está em João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, e nos ensina uma preciosa lição, tá? A Bíblia fala sobre a morte e eu tenho certeza que nem todo mundo que está ouvindo esse momento sublime gosta de falar sobre esse assunto, mas nós precisamos falar desse assunto, porque ele é muito sério, ele é real e nós precisamos tratar dele antes que seja tarde demais. A Bíblia fala sobre a morte de modo muito claro, muito objetivo até. A primeira morte que a Bíblia menciona é a morte física, separação da alma do corpo. E isso fica claro para nós, todos nós teremos que passar por ela, né? A Bíblia nos afirma isso e os fatos também. Todos nós estamos convivendo com amigos, com parentes que já morreram ou que estão morrendo e nós também teremos que passar por essa experiência. Morte física, separação da alma do corpo. Há muitas causas para a morte física, né? Agora tem o Covid, nós temos o mal súbito, acidentes, pessoas morrem, crianças ainda, outros morrem de velhice. Então há muitas causas da morte física. A segunda morte que a Bíblia menciona é a morte espiritual. Se a morte física é a separação da alma do corpo, a morte espiritual é a separação da alma de Deus, né? Se a morte física tem muitas causas, a morte espiritual só tem uma causa, que se chama pecado. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E a Bíblia diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se ninguém escapa da morte física, também ninguém escapa da morte espiritual, porque todos nós somos pecadores. Você acredita nisso? Eu gostaria que você refletisse sobre esse assunto. Se você ainda não tem conhecimento bíblico suficiente para isso, procure estudar a palavra de Deus. Converse com Deus, peça a Ele orientação sobre esse assunto e Ele vai orientar você. Ele disse que faria isso. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, mas também sobre toda a carne, diz lá o profeta Joel, para esclarecer, para convencer as pessoas e ensinar as pessoas o caminho da verdade. Então, a morte física, separação da alma do corpo. A morte espiritual, separação da alma de Deus. Ninguém escapa da morte física e ninguém escapa da morte espiritual. Só que a Bíblia fala sobre uma outra morte, que é a morte eterna. O que é morte eterna? É separação eterna de Deus. Pessoa que morre eternamente vai para o inferno, sofrimento, tormento eterno. Foi por causa disso que Jesus Cristo veio ao mundo, porque Ele não queria que as pessoas morressem eternamente. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida dele, morreu por nós, para que nós pudéssemos viver eternamente. Foi por isso que Ele diz aqui: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá? Agora veja bem um detalhe muito importante. Se ninguém escapa da morte física e ninguém escapa da morte espiritual, todos podem escapar da morte eterna. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos diz que qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados e confessar os seus pecados a Jesus, crendo que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar e ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa vai nascer de novo e vai viver eternamente.
Um homem chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você precisa nascer de novo. Ele disse: como pode ser isso? Eu já nessa idade, eu poderia entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: não é o nascimento da carne e do sangue que eu estou falando, mas nascimento da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. Essa é a grande notícia do Evangelho. É por isso que a igreja ainda continua no mundo, na face da terra, para dizer isso para você, para todas as pessoas que ainda não estão salvas. Há vida eterna para todos aqueles que creem. Então você não vai escapar da morte física. Você já morreu espiritualmente, porque você é pecador, você é uma pecadora, todos nós somos. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, mas você pode escapar da morte eterna, nascendo de novo, indo a Cristo Jesus, confessando a Ele o seu pecado, clamando por misericórdia, pedindo a Ele: Senhor, dá-me uma oportunidade do Teu reino, perdoa o meu pecado, Senhor, limpa, Senhor, o meu coração, a minha alma. Eu quero reinar com o Senhor, eu quero morar com o Senhor na eternidade. E a Bíblia diz que se você fizer isso com fé e de coração aberto, Ele vai perdoar o seu pecado e vai dar a você a vida eterna. Então você vai passar da morte para a vida. Creia nisso. Não perca tempo. Não deixa isso para depois, porque a morte física trata-se de um encontro inevitável. Ela vai chegar e você precisa estar preparado para ela. E o preparo para a morte física é a vida eterna. É Cristo Jesus. Então creia nisso, entregue a sua vida a Jesus. Comece hoje uma nova vida com Deus. Amém? Deixa eu orar por você agora. Querido Pai, eu quero nesse momento orar especificamente, ó Deus, por essas pessoas que ainda não se converteram a Jesus Cristo. Por essas pessoas, ó Deus, que ainda não têm fé suficiente para entregar a sua vida, o seu destino nas tuas mãos. Ainda não creem no Evangelho, ainda não creem na tua palavra, ainda não aceitaram, ó Deus, a dádiva de Cristo Jesus ter vindo ao mundo para morrer pelos seus pecados. Eu te imploro, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Dê uma oportunidade a elas antes que seja tarde demais. Cuida delas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, orem por isso, clamem por Ele, confessem os seus pecados e vocês vão saber o que significa viver eternamente com o Senhor. A vida eterna começa quando você nasce de novo. Que Deus abençoe. Um bom dia.